voltando mais uma vez e pedindo para vocês curtirem, compartilharem, comentarem os nossos vídeos. Jogue em todas as plataformas possíveis, tá certo? Comenta embaixo aí, me segue no Instagram, o link tá aí abaixo. Meus irmãos, a coisa tá preta para Lava Jato e para Globo também. Para Globo, que protege Moro, que protege Dallagnol e os seus asseclas. É que a imprensa internacional simplesmente atestou a veracidade de todas as mensagens da Vaza Jato. Isso é bom do ponto de vista simbólico, porque todos nós sabemos que é verdade as conversas que foram divulgadas pelo site da Intercept Brasil, pela Folha de São Paulo, pela revista Veja, pela Rádio Band News FM, pelo colunista Reinaldo Azevedo. Eu, você, todo mundo sabe, o Moro sabe, o Dallagnol sabe que tudo é verdade, mas eles não querem admitir e ficam nesse joguinho. Eu não sei se eu disse, não tenho como atestar, porque a gente já pagou tudo e ficam querendo brincar com a inteligência do povo brasileiro. Mas a cada dia que passa, eles estão sendo desmoralizados. E depois da reportagem da Folha de hoje, o Dallagnol está no lixo, porque ele desempregou milhões de pessoas através da sua ganância e depois foi querer faturar dinheiro e muito dinheiro, sugerindo colocar laranjas, mulheres para comandarem as empresas, as esposas dos procuradores. É uma coisa tão vil, tão baixa, que dá vontade de você vomitar. Eu agora me lembro do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, do ex-Procurador-Geral da República. Ele disse que quando ouviu o diálogo de Joesley com Michel Temer, ele disse que deu vontade de vomitar. Eu me lembro dessa fala dele. O senhor teve vontade de vomitar quando o senhor ouviu os diálogos do senhor Deltan Dallagnol e do procurador colega dele lá no Paraná? Eu pergunto ao senhor Rodrigo Janot, ou o senhor tem vontade de vomitar somente quando não atinge o Ministério Público Federal e seus amigos? Eu estou fazendo indagação a vossa senhoria porque me recordo dessa sua afirmação, né? Vocês a toda hora e a todo instante falando em combate à corrupção, e esses camaradinhas aí, esses seus comandados aí da Procuradoria-Geral da República, do Ministério Público Federal do Paraná, que parece que são todos os seus aliados, viviam fazendo e acontecendo e batizando em cima da miserabilidade alheia. São 14 milhões de desempregados, 29 milhões na informalidade, se juntar um com o outro dá 44 milhões de pessoas sem eira nem beira, como eu falei anteriormente, mais de 60 milhões de pessoas no SPC, parece-me que já chega o número a 64 milhões de pessoas no SPC e Serasa. Eu faço essa indagação a Rodrigo Janot porque é bom fazê-lo, né? Perguntar também a Moro, Moro também está nas conversas, foi oferecido a Moro lá uma palestra e Dallagnol disse, olha, com você possa ser que eles paguem mais, né? E esse esquema de palestras já havia sido denunciado pelos deputados Paulo Pimenta e Valide Damus em outras oportunidades na Câmara dos Deputados e no Senado isso foi falado. Só faltavam as provas, nós tínhamos convicções disso. E eu já falei isso em vídeos anteriores. Olha, enquanto as pessoas estão passando fome, os procuradores estão realizando palestras e enriquecendo. Agora nós estamos vendo os diálogos espúrios desses camaradas, graças ao The Intercept Brasil, graças ao jornalista Glenn Greenwald, que deve ser premiado novamente. Eu acho que Glenn deve receber um prêmio novamente, em que a sociedade brasileira pôde desmascarar. Olha como foi bom, a Aécio foi desmascarado em tempo recorde. Michel Temer foi desmascarado em tempo recorde. E agora o pessoal da Lava Jato desmascarado em tempo recorde, mesmo com a Globo tentando blindá-los. E a Globo se mancha querendo blindar esses camaradas, porque o ódio deles para com Lula é tão grande que um vídeo pode aparecer mostrando lá a filmagem. A Globo ainda diz, mas a gente tem que ver se esse vídeo é real. É um jornalismo também que pela madrugada nós temos que combatê-lo de forma veemente. Toda vida que a Globo disser uma mentira, nós temos que combater essa mentira arduamente, porque a mentira nunca vence a verdade. Mesmo que a Globo tenha todo esse poderio que tem, mas ela não consegue ludibriar por muito tempo as pessoas. Pode ludibriar por um certo tempo, mas todo o tempo não. E nós temos que combater pelos meios que nós temos. Olha, principal jornal da Espanha e uma das publicações mais importantes do mundo, o jornal É o País, acaba de soltar uma reportagem que é uma verdadeira bomba, atestando a autenticidade do conteúdo vazado pelo Intercept, Folha de São Paulo, Band News e revista Veja. Abre aspas. Com o auxílio de uma fonte externa ao The Intercept, que prefere preservar sua identidade, tivemos acesso a parte de um arquivo de mensagens de um dos chats mencionados nas reportagens e comparamos seu conteúdo com o material disponibilizado pelo site.
O conteúdo é idêntico. À parte, imagens que não estavam disponíveis nos documentos consultados, as informações são as mesmas em ambos os chats e mostram o dia a dia de conversas de trabalho entre procuradores, assessores de imprensa e jornalistas. A partir deste material, diz o El País, identificamos outras conversas com potencial de verificação, inclusive mensagens do El País com pedido de informações enviados à Lava Jato puderam ser identificadas. É o caso de um pedido feito pelo repórter Gil Alessi, por e-mail no dia 2 de março de 2017, para a assessoria do Ministério Público Federal do Paraná, e que foi compartilhado em um dos chats do Telegram por um assessor de imprensa. Ao ter acesso aos arquivos do Intercept, vamos que a consulta ao material é artesanal e depende de busca para termos em diversos chats. O site não mapeou o número total de documentos nem de chats disponíveis. A quantidade do material faz com que o processo de entrevista dos dados seja lento e bastante trabalhoso. A maioria das conversas traz apenas conteúdos corriqueiros, que certamente não geram interesse. Logo, não haveria motivo para terem sido inventadas. O El País acompanhou o percurso de algumas destas conversas cujo conteúdo foi possível checar com fonte externa ao The Intercept, para tentar verificar possíveis fraudes. Por exemplo, quando a Lava Jato fez 4 anos, o procurador Deltan Dallagnol conversou com assessores de imprensa da Força Tarefa sobre material a ser divulgado. Um esboço do texto foi preparado e compartilhado em alguns chats, com pessoas de interesse, como jornalistas e assessores. Essa matéria do El País, que é um jornal de respeito, afunda cada vez mais o discurso de que as conversas teriam sido fraudadas. E a ideia de que o ministro Sérgio Moro mentiu na Câmara dos Deputados e mentiu no Senado da República. Vocês não têm mais para onde correr. Vocês foram desmoralizados. Vocês foram aniquilados por vocês próprios, pela ganância de vocês e na certeza de que existe um Deus que lamentavelmente não é respeitado por vocês. Porque a cada vez que vocês mentem, saibam que o pai da mentira é o diabo. Então vocês estão servindo ao diabo e não a Deus. Em tese é isso, eu estou falando de forma teórica. Porque eu tenho nojo de hipocrisia, né? E tinha um procurador da Lava Jato, o senhor Deltan Dallagnol, vivia aí pregando em igrejas evangélicas, todos nós sabemos disso, na época da Lava Jato. Inclusive tem vídeos dele aí em igrejas evangélicas, ele fazendo discursos e mais discursos, uma coisa nojenta mesmo, porque quando a gente pega esse diálogo dele, a gente vê como esse camarada era de fato duas caras. Era uma cara na igreja e outra cara quando vivia conversando de forma antirrepublicana com os seus colegas de operação. O Dr. Cacai, Carlos de Almeida Castro, disse que acredita que a maioria dos procuradores não concorda com a prática do senhor Deltan Dallagnol. Não concorda com os abusos dele. Eu acho que nós deveríamos acreditar nisso. Porque se a maioria dos procuradores viesse a dar apoio a Dallagnol, o Ministério Público Federal poderia se acabar, poderia ser fechado. Porque o Ministério Público Federal deixaria de ser uma instituição séria para ser uma instituição de molecagem. Então eu vou na linha do Dr. Cacai. Eu acho que a maioria dos procuradores desse país são contra as práticas do senhor Deltan Dallagnol. Lamento que a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, tenha opinado naquele processo de suspeição de Lula contra Lula e a favor de Sérgio Moro, porque contra fatos não há argumento. Ou a Procuradora-Geral da República ela segue a lei ou ela segue o corporativismo. Se o corporativismo fica acima da lei, aí as coisas não funcionam no Brasil. Não pode. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, marcou o seu mandato à frente da PGR, perseguindo o ex-presidente exaustivamente, a exaustão. E vendo esses diálogos, poderia pelo menos se redimir, porque não está se pedindo favores a ela. Apenas se pede que ela siga a lei. E se ela fica, na realidade, tentando proteger esses camaradas, ela se iguala e também faz com que a PGR decaia no conceito popular e no meio jurídico. Porque qualquer advogado que for indagado, esses diálogos de Moro com os procuradores, eles são comuns, qualquer advogado vai dizer que não são comuns.
Não são. Isso é ilegal. Quando o juiz faz parte da força-tarefa, ele atravessou o Rubicão, como bem disse o ministro Gilmar Mendes.